Candice Pomme é psicóloga, pesquisadora, gerontologista e uma voz importante quando se fala em longevidade no Brasil. Atua na área de Consumer Insights e inteligência de dados em multinacionais como a Unilever e Kimberly-Clark, desde 98, liderando equipes regionais e globais. Através de estudos e pesquisas nos últimos 6 anos, desenvolveu o programa de mentoria em longevidade, com o propósito de ajudar indivíduos ou grupos no planejamento desta importante etapa da vida. Tem a missão de ressignificar o envelhecimento no Brasil e democratizar a cultura gerontológica através de seus escritos sobre envelhecimento ativo e consciente no perfil Beyond.age do Instagram. Depois a gente coloca aqui para vocês acompanharem a Candice. Candy, é um prazer tê-la aqui. Nossa, que alegria. Fernandinha e Bruno, muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Candice, para falar um pouco aqui sobre esse assunto tão necessário, tão importante para um país que daqui a pouco tempo vai ter mais maduros do que jovens, né, Candice? Antes eu queria que Já você... temos. Já temos, Já né? temos. Já temos mais maduros do que crianças. Vamos ter mais maduros do que jovens em 10 anos. Uau! Candice, então começa a apresentar pra gente por que tem, há pouco tempo a gente começou a discutir o que é longevidade, né? Esse termo aí, esses estudos que estão sendo feitos, porque as pessoas acham que não vão envelhecer, mas elas vão. Exatamente. Estamos todos envelhecendo, né? A gente aprende na gerontologia, que é uma disciplina recente, é uma coisa bem nova, é uma dissidência da geriatria. A geriatria é muito focada em medicina, mas a gerontologia, ela está focada nesses aspectos psicológicos, biológicos e sociais do envelhecimento. E na gerontologia a gente aprende que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente sai da barriga das nossas mães. O processo está ali ativo. Então estamos todos aqui, somos velhos em construção, né? Que eu gosto de dizer. Mas é um tema recente sim, Fê. As pessoas começaram a despertar há pouco tempo para isso, até porque o Brasil, como país, quase como um luxo a gente ter uma vida estendida, que no último século a gente quase que dobrou a expectativa de vida. Então é muito recente esse grande ganho que a gente teve de quase 30 anos, né, de expectativa de vida. E agora as pessoas estão se dando conta que sim, vão viver mais, mas a gente precisa perguntar como a gente quer viver a mais esses 30, 35 anos que a gente ganhou ao longo do tempo. E como que a gente quer viver a mais, Candice? Porque a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do financeiro. Já tem gente perguntando aqui, longevidade sem atividade física é possível? Assinado ou preguiçoso, provavelmente. Não. Ele teve preguiça Já vamos de avisar assinar que o não. nome. Já vamos avisar que não tem jeito. É vida longa, mas uma coisa que é interessante, Fê, a gente entender que esses 30 anos que a gente está ganhando, não necessariamente eles precisam vir lá no final da vida. Tem estudiosos já agora na Califórnia, que é um grupo de estudiosos, os quais eu estou ligada, eu sou a única brasileira representante lá, que é a Escola Moderna de Envelhecimento, onde eles dizem que esses 30 anos, eles são a segunda adolescência que a gente pode viver, que é dos 45 aos 75, que é exatamente nesse... É o máximo, porque é outra maneira de encarar esse momento. Não quer dizer que a gente vai viver até as 80, 90, 100, se tudo der muito certo, mas a gente tem que entender que é nessa segunda metade da vida, nesse comecinho, entre 45 e 75, que a gente faz a base para esse envelhecimento. Então, quem tá aí já chegando aos 45, quem tá aí já passando... Aliás, na verdade, eu acho, né, Candice, que a gente tem que começar a preparar, já... Não sei. Eu já ouvi falar que as perdas começam ali nos 35, 34, 35, já começa a ter a perda. Até porque, em função, a gente vê esportes de alto rendimento, por exemplo, o futebol, que a vida do jogador de ponta é muito curta, ali 32, 33, 34, alguns vão a mais, cada vez mais os jogadores estão conseguindo estender a carreira, mas parece que você começa a ter uma diminuição do seu curva potencial biológica físico, exato, mais ou menos ali na sua terceira década de vida, né? Já começa a ir para descendente, né?
é que cada vez mais isso vai sendo postergado, com a expectativa de vida sendo maior e com a consciência das pessoas a respeito disso, de saúde, a gente tem muito mais acesso à informação que a gente tinha no passado. Agora, é importante que a gente tenha acesso e que também tenha ação. Então, como o seu ouvinte acabou de dizer, precisa sim da questão física, até porque em algum momento lá na frente, o nosso físico vai falhar, é isso que você está dizendo, essa performance vai diminuir. Então, como é que eu cuido dos outros pilares para criar esse ecossistema de envelhecimento que seja bom? Então, quando o meu corpo não estiver mais fazendo tudo o que fazia aos 20, como vai estar meu intelecto? Como vão estar as minhas relações? Como vai estar a minha vida financeira? Né? Com quem eu vou estar interagindo? Como vai estar a minha fé? E tudo isso faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor lá na frente, ainda que o corpo não esteja no seu pico. Ô Candice, qual é o pacote? Porque você que estuda isso, e a gente está falando sobre o assunto longevidade, que é novo, né? Essa discussão é muito nova. Fala-se muito de alimentação, fala-se muito de exercício físico, mas assim, psicologicamente, como que os especialistas falam que as pessoas precisam se preparar para essa adolescência, segunda adolescência? Essa segunda adolescência, que pode ser muito interessante e talvez melhor do que a primeira, que é isso que os estudiosos estão falando, porque porque a adolescência? Porque a gente sim está numa combustão hormonal, então do mesmo jeito que você tem hormônios muito ativos na primeira adolescência, na segunda adolescência você tem menopausa, andropausa, uma série de coisas. Só que a segunda adolescência, ela vem com bônus, né? Você tem mais repertório, mais vivência, mais experiência, e você pode lidar com essa mudança, essas transições de uma maneira muito mais madura e pode se aproveitar melhor de todas essas transições. Então tem um pacote sim, Fê. O pacote a gente precisa cuidar de todos os nossos corpos, né? Então a gente tem um corpo físico, biológico, que ele é carregado de genética, do que a gente vem dos nossos pais, das nossas famílias, mas o que os estudiosos dizem é que esse corpo físico, ele é responsável por 20% sobre a qualidade de como você vai envelhecer. 80% são os outros corpos, são as outras partes da sua vida que são responsáveis por essa qualidade da sua longevidade. Então a gente tem o nosso corpo cognitivo, ou seja, o quanto a gente está com o cérebro ativo, a gente tem o corpo emocional, os nossos afetos, nossas emoções, esse networking que a gente tem de afeto, como é que a gente está lidando com as nossas próprias emoções e se conhecendo melhor. E a gente tem o corpo, na verdade, a maneira que a gente lida com a parte espiritual, porque no final das contas, independentemente da sua religião, você ter uma religião ou não, você acreditar naquilo que você não vê, que você não pega, que não é tangível, em alguns momentos onde o intangível, né, você vai se deparar frente ao intangível, é exatamente nesses momentos que a sua fé, a sua conexão consigo mesma, a sua meditação, conexão com o cosmos, com o que você quiser chamar, isso vai te fortalecer. É aí que vai estar a sua força. Então, o pacote inicial são esses quatro corpos que a gente precisa zelar. E, obviamente, a parte biológica também tem a ver com a parte financeira. Então, você precisa sim ter um capital financeiro importante, né, e construindo isso. Mas eu acho interessante, porque às vezes eu fico matutando, para usar uma expressão de muita longevidade na história, porque às vezes a gente perde uma referência, vê o idoso, parece que ele foi idoso a vida inteira, ele é um senhorzinho, a gente trata igual… criança. Muitas vezes como criança, a gente não para pensar que aquele cara já teve a tua idade, já teve menos idade do que você e teve uma vida completa. E uma coisa me chama bastante atenção, apesar de, claro, isso se reverte em conforto possível na terceira idade, a questão financeira, mas eu nunca vi alguém, digamos assim, no leito de morte, dizendo: eu queria voltar atrás para trabalhar mais e ter mais dinheiro hoje. Todo mundo fala que gostaria de ter a oportunidade de voltar para estar com as pessoas de novo, para desfrutar das pessoas importantes de novo. Nunca ouvi o cara com dinheiro, sem grana, falando que não queria voltar atrás e, sei lá, gastar mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. É sempre se remetendo às pessoas importantes da vida que, por algum motivo,
ele sente ou que aproveitou menos, deu pouco valor, ou que são tão importantes que gostaria de ter oportunidade de novo de estar vivenciando. Isso eu acho que está ligado a um corpo muito importante que você mencionou aí, né? É o corpo afetivo das nossas relações. E o que você falou é extremamente importante. Inclusive tem um estudo de Harvard, que é o maior estudo, na verdade, que se tem registro, que ele já dura 75 anos. Se vocês quiserem buscar lá no TED Talk, tem o estudo mais longo do mundo. Que ele analisou pessoas ao longo de 70 anos, 75 anos. Eles continuam em análise. E o que eles viram é que as pessoas que envelheceram melhor foram as pessoas, não as que tiveram mais dinheiro ao longo da vida, as que foram melhor sucedidas do ponto de vista profissional, mas são exatamente as pessoas que tiveram um companheiro ou uma companheira de longa data com quem eles de verdade tinham afinidade, tinham valores semelhantes, e aqueles que tiveram uma vida afetiva positiva. Isso diminuía o risco de doenças, isso diminuía o risco da pessoa, por exemplo, se aventurar em negócios não frutíferos, e isso trazia felicidade ao longo da vida. Então eles entrevistam pessoas que hoje têm 75 e eles foram acompanhando com dados e viram que essas pessoas tiveram uma ótima vida familiar, uma ótima vida de relações, e eles dizem exatamente isso que você está falando. Você só colocou para o leito de morte, mas essas pessoas que estão envelhecendo bem são pessoas que têm esse ecossistema afetivo muito bem instalado. Porque a gente cai na besteira de achar que os amigos da nossa vida a gente forma na primeira metade da vida, ou na faculdade, ou na escola, ou no bairro. A gente acha que fazer as amizades da vida são aquelas amizades dessa primeira parte da vida. O fato é que não, você continua fazendo amizades ao longo da vida, e tem amigos da sua vida que saem, que você perde por uma série de razões, porque se divorciam, porque mudam de cidade, porque morreram. Então fazer amizades faz parte do pacote também, Fê. Fazer amizade, a gente tem que ter isso como desejo, seguir fazendo amigos, porque isso é a maior riqueza que a gente pode fazer, é essa poupança das relações. Isso é muito lindo o que você está falando, Candy, porque é o seguinte, eu estava comentando mais cedo sobre o meu avô, que viveu até os 93 anos e até os 92 foi muito ativo. E quando ele se aposentou, ele foi fazer teatro, ele foi pro Sesc, ele fez novas amizades, ele já viúvo, foi começar a namorar com 85. Então ele sempre foi uma pessoa muito ativa. E ele, para mim, é um exemplo de que essa história de novas amizades, novos desafios, deu muito certo, né? Você não chegar e achar que você se aposentou, por exemplo, e que a vida... Porque muita gente, a gente passa por isso, né? Muitos pais, muitas mães, de amigos meus que se aposentaram e a vida parece que acabou, né? E não, né? Não, você falou definitivamente uma coisa não, né? importante nesse balaio dele namorar aos 85 anos, Sim. que é a sexualidade Incrível. da terceira Também, idade, que é negligenciada por uma questão de tradição e de tabu, Tabu, não é? né? E eu Tabu. acho que pode ajudar pra caramba, né? Nossa, vocês não têm ideia, nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência, rola mais love do que vocês imaginam. O pessoal está se dando melhor do que muito millennial, viu? Realmente, é um tabu e na verdade, um preconceito que a gente tem, né? Que avô não transa, que o pai mais velho não tem essa afetividade, essa intimidade com os parceiros. Isso sim traz qualidade de vida, isso sim traz frescor de vida. E também tem uma coisa muito importante, que é essa coisa de disrupção de padrão. Quando a gente vai envelhecendo, a gente acha que a gente não pode desafiar mais, porque o que a gente tinha que ter aprendido ou construído, isso já está estabelecido. Mas são as pessoas que estão envelhecendo melhor, são aquelas que sim estão fazendo essa disrupção no padrão que é esperado da cultura, da sociedade, para pessoas como elas. Então elas começam a empreender depois dos 60, elas começam a namorar depois dos 60, elas querem viajar e conhecer lugares super inusitados, exóticos, depois dos 70, porque realmente essa relação com o tempo começa a ficar muito mais próxima. Então, eu não quero sair daqui sem ter passado por essa experiência. E são aqueles que se dão esse presente de passar por experiências que são os que estão envelhecendo melhor. Ô Candy, você está falando aí, eu me lembro quando eu fui para o Peru, para Machu Picchu, e lá tinha uma turma de europeus, mulheres e homens, todos amigos, com aquelas roupas
subir montanha, todos equipados. Não, equipados, super preparados. E era a turma… Os Power Rangers, né? Não, e definitivamente a turma mais animada. E eu fiquei pensando também, eu não sei se os europeus, eles se preparam melhor para o envelhecimento do que nós no Brasil. Somos um país muito jovem ainda e que ainda valoriza muito a juventude, né? Tem essa diferença, eles estão lá na frente, porque assim, gente, era uma turma que você olhava ali, tava todo mundo igual, entendeu? Tava os mais jovens e os mais velhos, todo mundo na mesma… Eles não se viam nem como aí. diferente. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Uma coisa que a gente sabe é que essa relação intergeracional é fundamental. Então, quando se diz que ter uma comunidade, um ecossistema afetivo é importante, esse ecossistema não quer dizer que as pessoas precisam se isolar com pessoas da mesma idade. Muito pelo contrário, a convivência de neto e avô, de filho e pai, de pessoas que estão ligadas por um interesse único, por exemplo, um hobby, um interesse, filosofia, jardinagem, orações, né, religião. Mas se eles se unem, eles têm idades diferentes, isso é ainda melhor. Porque daí tem o aprendizado dos dois lados, o aprendizado de quem é mais jovem, para poder entender o que é envelhecer e olhar para aquela pessoa que está algumas décadas à frente e aprender com isso. E ao contrário, essa pessoa que está essas décadas à frente, olhar e se atualizar e querer manter esse contato para poder seguir aprendendo, seguir como aprendiz, né, até o final da vida. Mas sim, Europa, o que acontece? Eles passaram por essa transição demográfica, ou seja, esse grande percentual de pessoas idosas antes da gente. Só que eles enriqueceram antes da gente, né, Fê? Essa é a diferença. Eles são países que têm políticas públicas muito melhores do que a nossa. Eles têm sistemas de saúde. A gente tem um sistema excelente de saúde, mas eles têm sistema de apoio cultural, social, clubes de convivência, hobbies, esportes que são gratuitos e que as pessoas podem se juntar por esse tipo de afinidade. Então, tem isso. Eles não se veem como alguém de uma faixa etária. Eles se veem como uma pessoa que está simplesmente trilhando a vida e está num ciclo diferente de vida. Agora, aqui no Brasil, e principalmente na América Latina, a gente sofre de um mal cultural terrível. Terrível. Que é achar que o jovem, toda a potência, seja de carreira, de física, amorosa, tudo está no jovem. Então, ser jovem significa ser potente. Mas a gente só está olhando um aspecto, que é o aspecto físico. Porque, na verdade, a potência dessa segunda adolescência está em outros aspectos, na maturidade, na possibilidade de conciliação, na possibilidade de enxergar o todo, a trajetória dessa vida de uma maneira muito mais generosa, né? Com a possibilidade de você fazer edições da sua própria vida. O que eu quero seguir carregando, o que eu não quero mais? Eu já passei por várias coisas, eu tenho experiência suficiente para dizer o que eu quero daqui para frente. Então, a questão do Brasil é um dos primeiros países em procedimentos estéticos, sempre buscando parecer mais jovem do que se é. Isso já é um dado. Então, confio em todas nós dessa geração que estamos aí entre 40 e 50 para a gente ser essa nova cara de quem está envelhecendo e está gostando de envelhecer. Está envelhecendo, mas está abraçando o envelhecimento de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais ativa, consciente, não negando o processo que está acontecendo. Amorosa, né, Mas Candice? Abraçando amorosa. De forma amorosa, Ela né? é muito precisa em dizer generosa. A diferença de relação com o cidadão mais velho dos países europeus, com o Brasil. A sensação é de que o Brasil é um país para os jovens e a pessoa mais velha, que muitas vezes tem necessidades específicas, ela tem que se adaptar a esse país, as condições para frequentar os lugares, salvo raras exceções. Claro, tem acessibilidades específicas, mas a grosso modo é bem complicado você ser de uma faixa etária da terceira idade e ter que estar naquele ritmo do jovem. Outro ponto que ela colocou é dessas gerações trocarem experiências, não necessariamente, você é velho, então encontre-se com velhos, porque aí você vai ficar um velho feliz. E eu tô lembrando de uma coisa que eu tava até conversando com a Fê outro dia, que me chama muita atenção, a lucidez do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente FHC. Ele completou recentemente 90 anos. 90. E
eu já estava impressionado. Eu nem sabia da idade dele, mas eu já estava muito impressionado com algumas coisas que ele vinha falando, com a clareza dele. Eu sabia que ele tinha muita idade. E aí teve uma entrevista falando justamente sobre isso. Você está com 90 anos, o que é que te motiva? Como é que você consegue chegar com essa clareza de raciocínio? Mais do que isso, com essa agilidade de raciocínio que ele tem. E ele pontuou justamente isso. Olha, eu converso muito. E não é com velho, não. Eu converso com os jovens. Eu estou o tempo todo conversando com jovens. É isso que me motiva, porque é o que me traz desafios mentais para entender o novo, para me reciclar. Se eu ficar conversando só com os velhos, eu vou simplesmente me prender a uma geração, a conceitos específicos, a certezas muitas vezes que já foram derrubadas. Meu avô também falava isso. Ele também falava que ele tinha que conviver com todas... Ele não queria ficar parado no tempo. Ele sempre falava isso. Eu não quero envelhecer, ficar parado no tempo com as mesmas ideias, achando que isso aí é coisa da juventude. Não, ele sempre estava querendo mais, se informar mais, né? Você ia falar, Candice? Não, ia dizer que isso, por exemplo, quando eu vejo meu pai que tem 75, corre todo dia 5 quilômetros, cuida do corpo, sempre cuidou do corpo, ele assiste com os meus filhos Stranger Things, entendeu? Coisa que eu não tolero, mas meus filhos falam, não, vou esperar o vovô porque ele quer assistir Stranger Things com a gente. Então, a que ponto você está disposto a se colocar, a se conectar com pessoas de outra geração, a falar uma outra linguagem, a se atualizar? Porque isso faz toda a diferença, que é exatamente o que o Bruno estava falando, né? Quando você se conecta com gerações diferentes, e isso está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui. É a primeira vez que nas corporações 4 gerações estão convivendo. Isso nunca tinha acontecido na história, ou seja, pessoas, os baby boomers de 55, 60, ainda estão lá, e tem nos millennials, geração que estão chegando, como trainees e estagiários. Se a gente tira o melhor dessa convivência, se a gente consegue fazer com que essa convivência ela seja produtiva para todos os lados, ou seja, a tal da mentoria reversa, que tal você pegar um mentor que seja muito menos experiente que você, muito mais jovem que você, para te ensinar sobre como que estão as coisas, o que tá in, o que tá out, né, não fazer uma disputa de gerações, mas pelo contrário, o que eu posso aprender. E isso é uma coisa que eu faço há muitos anos e que eu vejo o quão produtiva é. Você falar com pessoas que estão pelo menos 15 anos, 10 anos a menos que você, que também trabalham com algo parecido com você, elas podem te dar dicas de coisas que estão lá na frente, que você, por estar fazendo isso há tanto tempo, pode nem ter se dado conta que as coisas mudaram tanto assim. Candice! Então, uma das coisas mais perigosas que existe é o tal de viés de confirmação, né? Eu quero ter certeza sobre alguma coisa, então eu vou me cercar de pessoas que vão dizer que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu parei no tempo. O Amarílio Melgaço. Amarílio Melgaço de Vespasiano está participando, ele tem 52 anos e diz: Bruno, eu faço o caminho da fé, Águas da Prata, Aparecida. No caminho encontramos vários grupos de jovens da terceira idade, seguindo o nosso ritmo ou às vezes mais intenção do que muitos jovens no caminho. Bom papo a respeito da juventude na terceira idade. É isso. Amarílio, valeu, cara. Maravilhoso. É isso. A fé conecta todas as idades, né, gente? Por que ser isso só de uma geração? Não precisa. Não precisa. Daqui a pouquinho a gente está de volta, conversando sobre longevidade com Candice Pome. De volta, não. É isso aí. Estamos hoje conversando sobre longevidade com Candice Pome. Mas antes eu quero perguntar uma coisa, eu quero dar um recado para vocês, na verdade. Eu quero perguntar se vocês querem curtir o Prêmio de Música das Minas Gerais e ganhar vários brindes da Claro. Neste sábado, às 19h, no canal oficial do Prêmio de Música das Minas Gerais, tem o encerramento do festival, que a gente está falando dele desde segunda-feira, né? Com um show imperdível da Aline Calisto. Adoro. Ela é incrível. Incrível. E a Claro vai sortear vários brindes para vocês. Para participar, é só enviar o seu nome por direct para o Instagram, @Prêmio de Música Minas. Os 100 primeiros que enviarem concorrem a presentes especiais da Claro. Vou falar de novo, @Prêmio de Música Minas. Lembrando que a gente vai encerrar hoje o programa com mais um concorrente. Exatamente. Hoje é dia de Black Machine. Daqui a pouquinho a gente vai tocar para você, para encerrar assim, com um momento alto, música boa, arte. Black Machine, daqui a pouquinho. Candice,
Quando a gente fala em longevidade, muitas pessoas pensam em senhores e senhoras de 60 mais, 70 mais. Mas a gente sabe que o preconceito, ele já começa com 40, né? Sem dúvida. Nos 40 aí o mercado de trabalho, né? As empresas, muitas pessoas já acham que a vida acabou ali, já tá tudo certo, né? Exatamente. O preconceito etário é esse aí que vai pegar todo mundo, né? Todo mundo que envelhecer, se a gente não acabar com isso antes. Se a gente não conseguir mostrar que pessoas de 60, 70, 80 podem sim estar produtivas, contribuintes, relevantes ao longo dessa jornada. A gente não precisa ir muito longe, né, Fernandinha? Se a gente olhar o Oscar, as pessoas que ganharam, os ganhadores desse ano, a maior parte de todos os prêmios mais importantes, os ganhadores tinham mais de 60 anos, ou seja, dá sim para atingir o pico da sua carreira aos 60, aos 70, aos 80. Né? Tivemos aí o Anthony Hopkins maravilhoso, com 80 ganhando um prêmio. Então, esse pico que a sociedade acredita que a gente vai atingir o pico pessoal, profissional, biológico aos 35, 40, isso tem que ser atualizado. A gente precisa fazer o download de outro iOS a respeito disso. Porque, só que isso não vai acabar se a gente não acabar com o preconceito que a gente tem nós mesmos, né, Fê? Toda vez que alguém te fala que você parece menos idade do que você tem e você se sente lisonjeado por isso, você está negando esses anos que te construíram e que te formaram e que te deram todo esse repertório. Engraçado, isso é elogio, né, Candice? Isso é elogio. Você tá bem pra sua idade? Você sente envaidecido? Olha como eu estou parecendo jovem. Como se você parecer ter a idade que você tem é um demérito. Exato. Então, qual é a ideia? Uma pessoa de 50 tem cara? Uma pessoa de 60? Qual que é a cara? Quando as pessoas falam que você está parecendo menos do que você tem, então o que eles esperam de uma pessoa da idade que você tem? E é isso que a gente precisa começar a reconstruir. Na verdade, quando alguém fala que você parece menos, se você pensasse do ponto de vista cognitivo, isso seria uma ofensa. Não seria? Claro, tecnicamente eu deveria estar pior. Exato. Então, se a gente pensa só do aspecto físico, acho que esse que é o truque. Quando alguém fala que você parece menos, a gente só está conectado com o físico. Mas se a gente estiver conectado com a sabedoria e a espiritualidade, é melhor até que a gente tenha mais, né? Que a gente pareça mais. Então essa chave que a gente precisa mudar, mas começa da gente. Tudo que eu tenho assistido, visto, aqueles que estão muito felizes e que enchem a boca para falar a idade que tem grandes chances de envelhecerem de uma maneira menos preconceituosa e de se sentirem relevantes, não importa em que idade estejam, no trabalho, nas suas relações. Candice, estava conversando com a Fê aqui nos bastidores, a gente estava levantando algumas frases que a gente escutou desde pequeno e, de certa forma, corroboram para esse preconceito, para essa visão estigmatizada de quem atinge a determinada idade. Como, por exemplo, aproveita enquanto você é novo. Olha, tem que fazer isso enquanto você é jovem. Como se dissesse. E é interessante porque, subliminarmente, está dizendo ali nas entrelinhas, a partir do momento que você não for jovem, você vai estar relegado a um papel de espectador da vida. Enquanto você é jovem, você pode fazer escolhas, você pode mudar a trajetória da tua vida, você pode fazer um novo curso, mas aproveita, enquanto você é jovem. Então, eu acho que todo mundo já escutou uma coisa mais ou menos assim, e eu acho que esse é o tipo de preconceito que a gente deve evitar, né, Candice? Inclusive quando as pessoas se colocam e falam, eu já estou muito velha para, 3 pontinhos, para empreender, para namorar, para mudar de vida, para decidir já tomar foi um o meu diferente, tempo, né? Já foi o meu tempo. Já foi o meu tempo, não tenho mais idade para isso. Ou, já aprendi, tudo que eu já aprendi, não tenho mais cabeça para aprender mais nada. São todas afirmações que determinam a maneira que você vai envelhecer. Se você fala frases como essa, você já sabe que seu envelhecimento não vai ser tão produtivo, leve como poderia ser. Candice, hoje eu estava lendo uma reportagem, agora eu até tentei achar aqui, mas eu já perdi, mas falando mais ou menos assim, que algumas empresas, o futuro das coisas, as empresas, elas, daqui para frente, se elas não começarem a se atentar para essa mistura que você falou, de gerações dentro delas, serão empresas ultrapassadas. Por quê? Cada vez mais pessoas de 50 a mais têm feito novas faculdades, têm feito os novos cursos, têm se mostrado muito produtivo
e já é aí um começo de movimento de um país que tem que se preparar mesmo para essa história do envelhecimento, né? Porque seremos uma população muito maior e que as empresas precisam ficar muito atentas a isso, que é uma grande reclamação, né, Cândido? Quando as pessoas envelhecem, que, por exemplo, quem trabalha acha que não está mais qualificado, ou as empresas não querem mais contratar pessoas 50 a mais, por exemplo. Exatamente. Isso tem se falado muito, Fernanda, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é uma bandeira que está sendo muito discutida agora, a gente precisa incluir diversidade etária dentro dessa bandeira. Então, além da diversidade de raça, de gênero, de opções LGBTQI+, a diversidade etária, ela também é fundamental. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, não é porque as empresas são caridosas, generosas. É porque comprovadamente se sabe que para inovar, para trazer novos negócios, você precisa de pessoas que pensem diferente. De todos os aspectos. Você precisa de gente com todo o histórico, com a história de vida, a sua biografia diferente, para você chegar lá e criar uma inovação que realmente reflita o seu consumidor final. Porque o nosso consumidor, ele é diverso. Né? Então não adianta a gente querer fazer uma propaganda para a família Doriana, essa família Doriana não existe mais, ou se ela existe, ela é minoria hoje, né? Então aquela família, papai, mamãe, filhinho, cachorro sentados para tomar o café da manhã juntos, isso é uma minoria. Uma então, agência uma agência que faz propaganda de cerveja, que não tem mulher, para dizer, que é só pro cara dizer que e falar assim, futebol. Olha, isso aí não combina com um grande público feminino que toma cerveja também. Exatamente. E, por exemplo, empresas de aventura, que só estão falando de aventura para jovens, a gente sabe que o maior índice agora, na verdade, o maior número de influenciadores que cresce no Instagram nesse momento são influenciadores 60 a mais, que estão gerando negócios, e principalmente no ramo de viagens. Então, se a gente não colocar todas essas gerações, é uma questão de perda de negócio. Então, a gente vai perder negócios. É lucrativo, é negócio, é inovador você colocar pessoas de backgrounds diferentes, de históricos, de biografias diferentes. E diversidade etária é uma delas. Então, é isso que você disse muito bem, o futuro das coisas está lá antenado com o que vai acontecer na frente, e é sabido, você precisa integrar as gerações, senão a coisa vai ficar totalmente neutra, pasteurizada e não vai falar com ninguém, vai ser uma média inexistente dessa população. Sabe que é uma coisa que eu estou pensando enquanto vocês estão falando, que, sei lá, se eu fosse dono de uma empresa, aí tivesse um curso preparatório. Esse mesmo curso, tem um menino de 18 anos que está fazendo e um cara de 60 anos. Eles fizeram o mesmo curso. No final das contas, é mais negócio contratar o de 60, porque ele tem a mesma instrução, ele fez o curso e ainda tem uma bagagem de vida e provavelmente dentro da profissão e várias outras que o menino de 18, ele jamais vai conseguir. A não ser que a minha empresa seja uma empresa de maratonistas. Eu iria no 60ão, que se reciclou, que está em dia com as coisas e tem muito mais a entregar, até pela sua própria vivência. Repertório. E Bruno, isso aí tem uma história muito interessante que eu vou contar rapidinho, que é o Chip Conley, que ele foi um grande empresário do mundo da hotelaria de luxo nos Estados Unidos, teve hotéis pela costa, né, oeste dos Estados Unidos inteira. Ele foi contratado quando ele tinha 60 e poucos anos para ser conselheiro do Airbnb, que é para locação de casas. E o Airbnb nessa época era uma startup muito pequenininha no Vale do Silício. E 3 caras chegaram para ele e falaram: a gente quer te contratar, não pelas suas habilidades técnicas, mas pela sua sabedoria. E a gente precisa de você. E ele é conselheiro do Airbnb e ajudou a transformar o que o Airbnb é hoje, né? Maravilhoso. Expandiu para todo mundo. E esse é o cara que está falando de envelhecimento moderno. Esse é um cara, assim, incrível, que é dessa escola de envelhecimento na Califórnia. E ele está mudando toda essa perspectiva, porque é isso que você está falando. A pessoa de 60, ela tem um conhecimento técnico, se ela estiver atualizada, ela ainda tem um repertório, ela ainda tem a capacidade de moderação, ela tem a capacidade de coordenação, ela já passou por altos e baixos, reestruturações ao longo da vida, ela sabe como as coisas vão se acomodar, então não tem o desespero de quem nunca passou por aquilo. Então, com todo respeito ao jovem, que tem essa força, o frescor, a energia, que é necessário a pessoa que tem mais também, tempo, né? que é super, não, é fundamental, né?
combinado com pessoas que têm repertório, isso forma uma potência incrível. Agora, as leis trabalhistas do Brasil precisam ajudar. Uma pessoa que tem 65, ela não está disposta a ficar das 8 às 8. Ela tem outras coisas que ela quer se dedicar. O tempo para ela é um outro tempo. É o tempo Cronos, não é o tempo, aliás, é o tempo Kairos, não é o tempo Cronos, não é aquele tempo que devora. Por quê? Não é esse tempo de que eu tenho que cumprir todas as horas. Essa pessoa ela já tem experiência, ela quer fazer as coisas de maneira objetiva, para ela poder se dedicar a cuidar do corpo, cuidar de outras coisas. Então a gente vai precisar que também as leis comecem a criar CLTs ou empregos ou freelancers ou maneiras de trabalhar que não sejam essa maneira restritiva que uma pessoa de 30, 40 suporta, mas uma pessoa de 60, 70 talvez não queira. O Cândido, a gente estava falando aqui mais cedo sobre longevidade Hoje entrou para o Guinness o homem mais velho do mundo, que tem vai fazer 113 anos 113. agora em agosto, e é do costarriquenho. E a mulher mais velha, que tem 117 anos, é japonesa. E aí a gente estava falando sobre aquela cidade no Japão. Okinawa. Que tem a população mais longeva do mundo, não é isso? É isso. Na verdade, são 5 zonas azuis que foram mapeadas por um estudioso que se chama Dan Buettner. Esse estudioso dos Estados Unidos, ele é maravilhoso. Ele foi para detectar quais eram as cidades que tinham o maior número de centenários que estavam vivendo bem, né? E ele identificou 5 lugares. Okinawa é um. Nicoya, na Costa Rica, é outro. Loma Linda, na Califórnia, é outro. Icária, na Grécia. E tá faltando um, que eu sempre esqueço de um. Okinawa, Nicoya, enfim, já eu lembro. Mas esses são os... e na Sardenha, na Itália. Esses 5 lugares, ele foi para essas cidades e ele começou a mapear o que tinha no hábito desses lugares, o que essas pessoas viviam, que fazia com que elas chegassem até os 100 anos, como se elas tivessem 70, elas continuam com 100, mas de maneira ativa, cozinhando a própria comida, tomando pouquíssimos remédios. Mas ele notou que nesses lugares, e ele foi estudar, ele viveu nesses lugares, e Okinawa é um desses lugares. Primeiro que assim, a alimentação dessas pessoas é basicamente baseada em proteína vegetal, ou seja, se come muito pouca carne, vermelha quase nada, ou quando se come carne, peixe, né, ou outra carne branca, alimentação baseada em grãos. Eles cozinham o próprio alimento, né? Sempre tem um vinhozinho ali em doses moderadas ao longo, né? Uma tacinha por dia, porque, né, a gente também tem que ter diversão. Tem um senso de comunidade tremendo, então essas pessoas de alguma forma elas vivem como se fossem uma grande vizinhança, então elas se ajudam, elas se sentem ativas no papel social, elas sabem onde se precisa de ajuda, quem vai dar ajuda, quem vai fazer alguma coisa, ou seja, todas têm um papel social muito relevante. E são pessoas que fazem muita coisa, a maior parte das coisas que elas fazem manualmente, não eletronicamente. O que quer dizer? Elas vão no mercado a pé, elas limpam a própria casa sem grandes ajudas meu gato tá aqui, feliz. Grandes ajudas elétricas, eletrônicas, então elas limpam a casa, cozinham, andam a pé para fazer todas as compras, sobem morro, descem morro, cuidam da própria horta, ou vão pescar, no caso de Okinawa. E aí são comunidades muito ativas fisicamente, cognitivamente, e elas têm esse senso que eles chamam em Okinawa de Ikigai. Ikigai é saber o que você faz bem no mundo, com aquilo cruzar isso com aquilo que o mundo precisa e com aquilo que o mundo pode te remunerar ou de alguma forma, reconhecer por aquilo. Então, esse ponto que une todas essas pontas, ele é o Ikigai, ou seja, é o propósito. E o que eles veem em Okinawa é que a pessoa consegue se sentir útil até o último dia da vida. Ela sempre está a serviço de alguém na comunidade. E isso não é uma coisa simplesmente... é voluntária, mas é porque eu quero fazer caridade. Não, é porque a pessoa se sente viva fazendo isso. E eu acho que isso a gente precisa se alertar, porque aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que, putz, a hora que eu me aposentar, eu quero vestir meu chinelo, ir pra praia e fazer nada. E, na verdade, a atividade cognitiva, social, cultural, faz com que você queira viver mais. Você não estar a serviço de nada te dá uma sensação de vazio muito grande. Por isso que aquilo que você comentou, muita gente que se aposenta se deprime, se sente pouco útil, porque tudo dela
o sentido de servir dela estava vinculado com a profissão que ela exercia. Então, algo para ficar de olho. Candice, olha, é sempre uma alegria conversar com você, sempre um sopro aí de renovação e de vontade de entrar mesmo nessa causa do envelhecimento, da longevidade de forma muito digna e fazer parte desse movimento bacana aqui no Brasil, no mundo, enfim, que a gente vai envelhecer de forma digna e bacana e maravilhosa. Muito obrigada por participar conosco aqui, né? Tirar aí um tempo da sua vida, desse propósito, para nos ajudar aqui. E é isso. Como é que faz para entrar em contato com você? Redes sociais, passar tudo para minha mãe. Já pode passar. Beyond the Age, me segue lá. Que é além da idade, né? Na verdade, era esse o objetivo, falar sobre coisas que vão além da própria idade. Eu queria agradecer muito vocês pelo espaço e pela abertura para esse tema, que esse tema é algo urgente, importante. Então, muito obrigada por darem esse espaço aqui. Nós é que agradecemos, sempre, Fernanda. Querida. Um beijo para você, obrigada. É isso, gente. Vamos envelhecer de forma bacana, feliz e sem preconceito, né? Claro. Sem preconceito. Com oferecimento de Claro, compre sem sair de casa. Envie o WhatsApp para Claro do Pátio Savassi, 982-22-1499. Claro, você merece o novo. Nós encerramos o Radiocast, deixando você... O problema do Radiocast é longevidade. É curto. Passa rápido, né? A gente vai deixar vocês agora com o som da banda Black Machine, que é mais uma finalista do Prêmio de Música das Minas Gerais, que vai premiar o vencedor neste sábado. E amanhã? Tem videozinho? Aquele videozinho maroto? Ah, meu Deus! É mesmo? A nossa entrevista de amanhã, pelo amor de Deus! Tem aí, Rafa? Tem? Coloca então, aí pra gente, importantíssimo! Olá a todos, ouvintes da Radiocast. Eu sou Estela. Amanhã eu estarei conversando com vocês sobre a rigoloterapia, a rigologia, a ciência do riso, a ciência do bem-estar, de pegar leve. Todos os casos que estão acontecendo agora na vida e sempre aconteceram. E também eu tenho um grupo bastante interessante de familiares de dependentes químicos que precisam muito de pegar leve, de rir, de saborear a vida de uma outra maneira. Então amanhã eu estarei com vocês com muito prazer falando um pouquinho sobre isso, tá bem? Até lá! Opa! Que delícia! Parafraseando Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Isso aí! E faz bem. Vamos rir, gente. Vamos ser leves. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia, Bruno. Eu ia te agradecer agora. Valeu, Fernandinha. Amanhã de novo, né? Amanhã de novo. Então fechou, é nóis. 98 apresentou